bom dia a todos. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês mais uma vez, com um dia de campo da Liga do Araguaia. Estive com vocês na 10ª edição, né, na Fazenda Água Preta. Na 11ª eu também estive acompanhando as apresentações do Dr. Macedo, que passou já àquela época algumas recomendações. E hoje aqui com vocês, como o Pedreira comentou, o Guilherme também, nós infelizmente não podemos estar aí presencialmente, mas temos essa nova tecnologia aí que nos deixa um pouco mais confortáveis mesmo à distância. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, diante de produtores que formam uma liga, né, ou uma associação bem diferenciada no meio da pecuária, né? Vocês estão já engajados há muito tempo e têm muito mais noção do que a média da pecuária brasileira em relação a essa temática, que vocês estão aí atentos, né? Dos seus desdobramentos aí na COP26. O Caio está com vocês aí, certamente vai trazer as novidades de lá, né? E eu também gostaria de agradecer aos patrocinadores que permitiram esse dia de campo virtual, né? E também a organização, em especial ao Pedreira, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, e pelas minúcias, né? E ele está bastante ansioso com relação às recomendações, né? E a gente vai tentar então aqui mostrar um pouco para vocês sobre isso. E também agradecer também aos colegas do Grupo Concador, ao Caio, ao Pellerson, que tiveram a parceria conosco no trabalho iniciado em 2018. Então, indo para a palestra, eu dividi em alguns tópicos para ficar mais fácil o entendimento, né? A gente vai comentar um pouco sobre o porquê da pecuária de baixa emissão de carbono. É claro que vocês, como eu já expressei, esse grupo é um grupo seleto dentro da pecuária brasileira, é um grupo que está mais engajado com essa temática, então vai ser bastante fácil aqui a gente mostrar isso para vocês e certamente a gente vai ficar à disposição para as perguntas. As iniciativas pelo mundo, isso daí eu acho que é um ponto muito importante, a gente vai mostrar como é que está a carne no mundo, né? As demandas por esse produto no mundo. E mostrar, obviamente, o que nos interessa, o que interessa a vocês, a parte da pecuária de baixo carbono. Vou mostrar aqui um pouco sobre o protocolo carne baixo carbono, envolvendo recuperação, intensificação e integração de pastagens. E, ao final, né, o Pedreira, eu acho que imaginava que eu fosse falar recomendação desde o conteúdo, né, desde o início da primeira frase, mas é lá no finalzinho. Mas a gente terá, então, aqui algumas indicações ou recomendações para o Vale do Araguaia. Então, iniciando, né, a nossa apresentação e mostrando um pouco do que aconteceu de 2009 para cá, né? Então, nós tivemos um impacto muito forte na pecuária, principalmente na pecuária de corte, né, em meados de 2000. Né? Em 2006, com a publicação da FAO, em 2009, com a farra do boi na Amazônia, né? E isso refletiu, então, na proposição do Plano ABC pelo governo brasileiro, né? E aqui chama a atenção dos esforços do nosso governo, né? Em prol de uma economia de baixa emissão de carbono, obviamente com um foco bastante forte na agropecuária, em função da pujança desse setor da economia no país e que leva, na verdade, o saldo positivo aí da balança comercial, né, em função da sua pujança. Agora, em 2021, né, a COP26 acabou ontem, né, a gente teve mais uma demanda, no caso, que é essa demanda forte por diminuição em metano, né, então nós vamos ter que nos adequar, né, a essa demanda, né, nós já temos tecnologia para isso, mas teremos que lançar mão de outras também, né? E nesse contexto nós já estamos com o plano operacional do ABC+, em voga, né, ou em andamento, com algumas perspectivas bastante interessantes, então, para o horizonte de 2021 a 2030, uma perspectiva de mitigação e chegarmos à neutralização a esse fim ou a essa data. Bem, esse slide o Guilherme já apresentou, mas eu vou apresentar de novo, só para reforçar, os valores são os mesmos, né? Mas para reforçar, então, a importância do Plano ABC, né? Então, vejam, o Plano ABC,
iniciou em 2009 para 2010, né? 2010 já implementado, né? Então vejam que a partir dessa data a tendência se intensificou, né? Tanto na perspectiva de aumento de produtividade da pecuária de corte, como na diminuição de área de pastagens, né? Então, mostrando aí a efetividade desse plano ABC e certamente da sua continuidade no ABC+, né? Nós tivemos aí também, nesse período, um aumento bastante interessante na produção, né, de carne, né? Anteriormente, os dados da linha vermelha, produtividade em arrobas, em peso vivo, e o de baixo agora é em carne, né? Então, mostrando aí a pujança do Brasil com relação à produção de carne vermelha, né? Então, vejam que esta é a tendência, né? Então vejam a linha azul, né? Diminuição da área de pastagem. O Guilherme já comentou sobre isso nessa grande análise que ele fez. Tá? Então a tendência é essa, né? Então, para que a gente vai abrir mais área se a tendência é de diminuição, né? Então a primeira dica, né? Não é nem recomendação, é dica. Olha aí para vocês aí. Hashtag guardem suas florestas para PSA, né? Então é esse o futuro que vem e que vai impactar diretamente a pecuária, não só a pecuária, como todo o agro, né? Mas a pecuária também. No caso da pecuária com relação ao metano, ela certamente será impactada em função de que boa parte do metano, 71% do metano emitido pelo Brasil vem do agro, e destes mais de 80% vem da pecuária de corte, ou seja, é o setor que vai ter que se mexer, vai ter que utilizar mais tecnologias para a gente chegar a essa meta, né? Mas nós temos um ponto favorável, né? Que no caso 3 grandes países, apesar de não serem produtores, né? Mas não se engajaram nessa demanda por diminuição de metano, né? A gente pode ver que um ponto até bom, a China é compradora, né? Então ela vai comprar a nossa carne, né? Entretanto, o Brasil que quer vender, o Guilherme bem pontuou, nós vendemos apenas 25% da nossa carne, né? E somos o primeiro, e vamos continuar sendo por um bom tempo o primeiro exportador de carne mundial. Vamos ser o primeiro produtor também logo, né? E o primeiro exportador, e isso então vem com o uso de tecnologias mais avançadas de baixa emissão de carbono. Então vejam, esse slide de 2010 do colega Urquiaga da Embrapa Agrobiologia, mostrando lá em 2010 as estratégias que nós tínhamos para desenvolver para a mitigação de gases de efeito estufa. Então vejam as principais aí em verde, né? A ILPF e o melhoramento tanto de forrageiras para melhoramento de pastagens, como de melhoramento genético animal, no caso de raças mais adaptadas e com melhor desempenho. O Guilherme também mostrou isso nas suas análises, né? Então mostrando que o Brasil optou por tecnologias de efeito global maior, né? Então, como vocês podem ver no slide. Entretanto, agora, com a demanda do menos metano, né, nós temos, então, outro desafio, né, do desenvolvimento de iniciativas de tecnologias mais pontuais ou de efeito mais individual, né, mas que vai ter um impacto também futuro, né, de diminuição, principalmente no caso do metano. E não podemos esquecer de pastagens consorciadas, né, para elevar o nível da dieta, o valor nutritivo da dieta e, consequentemente, diminuir o metano. Então, em vermelho, aí são os desafios que nós temos durante esses 10 anos para chegarmos à meta. E aqui, eu já comentei no início, né, o engajamento dessa liga, desse grupo de produtores, né, à frente dos seus pares, né, e como iniciativas regionais. A Pedreira apresentou alguns resultados dos projetos, né, e são vários projetos, dentre eles o Carbono do Araguaia, que diz respeito exatamente à temática que nós estamos desenvolvendo, né, e que é a temática chefe, né, é o indicador chefe ou o indicador mais forte no mercado atual, né, é o carbono. Ele é apenas um indicador, mas ele traz consigo a água, a biodiversidade, assim como o Pedreira também comentou. Vocês já estão à frente nisso, né? Avaliando já a água nos seus sistemas. Isso daí vai ser o futuro, né? Mas o carbono é um indicativo de vários outros índices, né? Como eu disse, água, biodiversidade e eficiência do sistema, né? Então, por isso que a gente fala tanto em carbono e que vocês estão bem à frente na pecuária nacional.
Do ponto de vista de Estado, o Mato Grosso do Sul está um passo à frente do Mato Grosso, né? Desde 2016, o Estado do Mato Grosso do Sul já vem falando em iniciativas, né? Mas o Mato Grosso vem com tudo aí também, né? Mostrando o seu programa aí no dia 25 de outubro. Eu não tive a oportunidade de ver, eu só peguei essa notícia antes, né? Mas já tem até o selo, né? Bastante interessante. Certamente o Caio está à frente disso e vai poder orientar vocês com muita tranquilidade, né? Mais uma vez, vocês estão à frente dos seus pares. E com relação às iniciativas internacionais, e aqui eu quero chamar a atenção, né, de um grande player da carne mundial, que é a Austrália, né? Então, a Austrália pretende, em 2030, né, entregar ao mercado a sua carne carbono neutro, com uma série de estratégias tecnológicas que vocês podem ver aí nesses quadrinhos coloridos, né? Ou seja, a Austrália vai vir com tudo em 2030 com relação à carne de baixo carbono, na verdade a carne carbono neutro para eles, né? Eles vão ter uma série de estratégias que não necessariamente são as mesmas que as nossas, mas eles vão apresentar um produto carbono neutro. E aí eu respondo a pergunta do colega uma das últimas perguntas ao Malafaia, o colega gaúcho, sobre as demandas, né? Então o Brasil está seguindo a demanda internacional, né? Tem um ponto interessante para chamar aqui para vocês, que o Brasil exporta só 25%, ou seja, o mercado interno é muito grande, né? Esse mercado interno, que ainda não é tão exigente, vai começar a ser, né? Isso até 2030. Em 2030 a gente já vai ter que fazer essas coisas, né? E esse mercado já vai estar, então, mais direcionado a essas demandas ambientais. Já está, mas estará mais, né? E isso puxado muito fortemente pelas demandas internacionais, que é de quem compra, né? E com relação aos outros países, né, a Grã-Bretanha também tem a perspectiva da sua carne carbono neutra a partir de 2040, né? Não é um grande player, mas é um grande influenciador, né? A Irlanda, por exemplo, a gente já teve bastante problemas, né, com esse país, que é pequeno, né, mas causa bastante estrago, né, para a nossa pecuária. E aqui outro país pequeno que vai desenvolver também a sua carne carbono neutro, obviamente puxando para o lado dos ovinos, né, que é a Nova Zelândia. Então, mostrando aí algumas estratégias ou iniciativas internacionais diretamente relacionadas com a carne, né? Nós já temos uma concorrência no mercado, né, que é a pecuária baixo carbono, né, de Portugal, né? O termo é bem parecido com o nosso, né, a mesma língua, né? Então, desde abril de 2021, já temos uma certificação voluntária, né? Não é de todo Portugal, é uma certificação voluntária, mas já mostrando também as tendências aí, né, no contexto de uma carne com baixo carbono. Então, o que nós queremos, né, o que a Liga do Araguaia quer, o que o Brasil quer, né, então, uma situação de melhoria dos pastos, né? Nessa foto, a gente conseguir mudar de um passo da foto do lado direito para o lado esquerdo, né? Isso seja com recuperação de pastagens, com intensificação da pastagem ou com integração, né? Então veja que são 3 possibilidades tecnológicas de fazer a transição da foto do lado direito para o lado esquerdo. Vejam, isso é na verdade é a mesma propriedade, as mesmas condições edafoclimáticas, né? E o que precisa para isso, obviamente, é tecnologia e, como bem disse o Guilherme, gestão, né? Então, com isso, com essa transição, nós conseguimos ter mais carbono no solo, né? No caso, a gente tem que tirar o carbono da atmosfera, né? Então, em balanços, vocês vão ver o número negativo, né? Então, quer dizer que o sistema está retirando da atmosfera, mas no solo é positivo, é mais carbono no solo. Então, a gente tem com isso, nesses sistemas, mais carbono no solo. E por que o carbono é um indicador bastante interessante? Porque ele determina diretamente a produtividade, né? Mais carbono no solo, um solo com maior fertilidade, maior sustentabilidade e maior produtividade. O reflexo é óbvio que é na rentabilidade ou no melhor desempenho financeiro da empresa rural. Obviamente, né, isso não é tão simples assim, né? A gestão, então, como a gente já comentou, Pedreira, Malafaia e eu agora reforço, é algo imprescindível para a gente conseguir fazer essa transição com tranquilidade e atendermos as metas, né? Então, essa é a base da carne baixo carbono e que o Brasil certamente vai desenvolver nesses próximos 10 anos.
faço uma indicação de um artigo que publicamos em 2015, desculpe, sobre planejamento e gestão de propriedades rurais para sistemas de integração, né? A gente tem muito pouco trabalho sobre isso, né? Então eu convido-os a acessar então esse artigo. Eu vou disponibilizar para vocês, né? E é bastante interessante do ponto de vista de melhoria da capacidade de gestão de uma propriedade para sistemas de integração. Com relação então à pegada de carbono, quanto que a gente está emitindo por quilo de carne, né? Então vejam 4 cenários aí. O cenário 2 é exatamente a média brasileira, né? Próximo da média brasileira, e vejam os valores de emissão ou de pegada de carbono ou de intensidade de emissão, né? Enquanto que tecnologias ABC ou tecnologias mais eficientes, tecnologias baixo carbono, né, obviamente diminuem essa pegada, né? E aqui, mais uma vez, a grande relação: sistemas pecuários menos intensivos e menos intensificados, né, e menos eficientes, né? Não necessariamente o menos intensificado é menos eficiente, tá? Mas os sistemas menos eficientes são aqueles que emitem mais e, consequentemente, proporcionam um menor retorno financeiro. Então, essa regrinha aí é bem básica, né, e fácil de entender. Com relação às emissões, esse trabalho é um trabalho mais atual, né, da FGV, é um trabalho bastante interessante que eu recomendo para vocês, né, mostrando então as emissões. Vejam aí os estados, né, 23 fazendas avaliadas, fazendas exportadoras, né, e vejam aí algumas, 3, 6, 9 fazendas no Mato Grosso, né, com as suas emissões. Mas vejam só o problema, né? O problema é de inclusão da taxa de desmatamento para esse estado, né? Então esse é um ponto importantíssimo que vocês devem levar em conta, vocês que são à frente do estado, né? O forte combate ao desmatamento, porque senão de nada vai adiantar, ou pouco vai adiantar, toda essa tecnologia, todo esse engajamento para a diminuição dessa pegada, se o desmatamento ilegal continuar ocorrendo, né? Então vai impactar nesses resultados que os senhores estão vendo aí, os dados de Mato Grosso maiores do que os dados do estado de São Paulo, do que o estado de Minas Gerais e inclusive do que o Mato Grosso do Sul. Por quê? Mato Grosso do Sul não tem floresta amazônica, o nível de desmatamento é muito menor e, consequentemente, não impacta nesses índices de pegada de carbono. Com relação, então, ao potencial das pastagens no acúmulo de carbono no solo, né? Então, vocês vejam pela essa linha verde, que é um sistema de pastagem que veio após lavoura, né? Então, é bem simples avaliar sistemas, no caso de lavoura contínua ou de pastagens degradadas, né? Seguem o padrão das linhas vermelhas, ou seja, uma diminuição do teor de carbono do solo. Ora, o solo é o nosso principal fator de produção. Se nós estamos depreciando esse fator de produção, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Então, a linha verde é um ponto bastante interessante para mostrar, então, a importância das pastagens bem manejadas na retenção ou na remoção de carbono da atmosfera, inclusão desse carbono no solo, aumento da fertilidade do solo, porque é a matéria orgânica do solo que vai estar sendo aumentada e ela é diretamente relacionada à fertilidade e trazendo, então, uma maior sustentabilidade ao sistema pecuário, né? E isso daí, nisso daí está embutido também a menor emissão de carbono desses sistemas, estando, então, muito alinhado a essa situação, muito alinhada à Agenda 4x1000 da FAO, né, que diz respeito ao incremento de carbono no solo nessas proporções de 4x1000. Aqui, rapidamente, um sistema, uma área, né, em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, porque é onde nós temos ensaios de longa duração, né, isso é importante falar. Infelizmente, nós não temos um estudo de longa duração aí no Araguaia, e isso seria uma coisa bastante interessante para vocês, né? Então, aqui mostrando em Dourados o que acontece com sistemas, vários tipos de sistemas agropecuários em um latossolo vermelho distrófico, ou seja, é um solo, né, bem razoável, né? Vejam a linha preta, é a quantidade de carbono da vegetação natural, no caso é um cerradão, né? E a linha vermelha, o que acontece com lavoura sendo cultivada ano a ano, né? Vejam o que acontece no carbono do solo, vai diminuindo.
O experimento começou em 95, né, com esses 4 tratamentos. Vejam, a lavoura continuou sendo realizada e monitorada, os índices abaixaram, continuaram abaixando, né? Vejam a linha vermelha ali, diminui em 2 kg de carbono por hectare ano, é bem pouco, mas diminui, né? Agora vejam com plantio direto, né? Começa a aumentar o carbono do solo com plantio direto, né? É uma taxa pequena, mas aumenta, ou seja, melhora a situação. E quando a gente coloca a pastagem bem manejada, no caso aqui é uma pastagem intensificada com adubação. Vejam que o aumento é muito grande de carbono do solo, né? E em sistemas de integração lavoura-pecuário, o aumento também é grande, mas um pouquinho menor em função da entrada da lavoura, né? Então vejam as taxas de retenção. Na integração, no sistema intensificado, é possível então chegar aos mesmos níveis originais de carbono do solo com apenas 3,3 anos, né? Enquanto a ILP demoraria de 6,8 anos, né? E se a gente fosse ficar só no SPD, 17 anos. Então vejam a importância da pecuária no contexto do agro, né? Só a pecuária, sem integração nenhuma, só uma pecuária intensificada, né? Em 3 anos a gente consegue voltar aos níveis de carbono do solo. Vejam que maravilha, qual o reflexo disso na produtividade? Certamente um reflexo positivo, né? E aqui a parte do animal, o que acontece com a melhoria dos sistemas com relação à emissão de metano, que é a bola da vez, né? Nesses sistemas. Então vejam, pastagem degradada, a qualidade da dieta é ruim, as emissões são maiores, né? Pastagem tradicional diminui um pouco, né? A emissão, porque ela é melhor do que a degradada, e os sistemas integrados aí com níveis bem menores de emissão por animal em função da melhor qualidade da pastagem, né? Com relação à intensificação e integração, né? Qual que é melhor? Será que tem isso? Essa discussão seria mais interessante do potencial da propriedade, da capacidade de gestão da propriedade, né? Então nós temos 2 opções, né? Ou um ou outro, né? Dependendo da situação, na mesma propriedade pode ter os 2, né? Porque às vezes em algumas áreas, né, o solo não permite a integração com lavoura, e nesse caso uma intensificação seria mais necessária, né? Então vejam, esse exemplo também em áreas de cerrado, uma pastagem de braquiária Marandu recuperada, né, por 4 anos. Vejam o potencial da adubação ou da intensificação de pastagens numa condição de cerrado com um braquiarão, né? Então vejam os níveis de adubação, né? O primeiro nível né, 0 de adubação, mas vejam que mesmo assim a produtividade é bastante interessante, praticamente o dobro da pecuária brasileira, né? Agora, quando se faz adubação com nitrogênio e fósforo, né? Com 2 níveis de fósforo, vejam o que acontece com a taxa de lotação e, obviamente, o ganho de peso, né? Aumentam, né? E uma coisa interessante é que o sal mineral diminui, né? Isso é bastante interessante e é bastante comum ver. Então, aqui mostrando a importância, né, ou o potencial da intensificação de pastagens em sistemas pecuários com braquiarão no cerrado, né? E quando a gente coloca então a integração, são os mesmos dados, né? A tabela do lado esquerdo é a mesma, né? E do lado direito é a continuidade daqueles mesmos 3 sistemas com sistemas integrados com soja. Então vejam que a adubação da pastagem reflete na produtividade de soja, isso vocês já sabem, né? Então quem já faz isso já sabe que a produtividade da soja é maior sob integração do que em sistema plantio direto, por exemplo, né? E os níveis vão aumentando a partir do aumento também dessa adubação, né? Vendo aí os maiores níveis de produtividade tanto da pastagem quanto da lavoura que vem a seguir, maiores para aqueles com maiores níveis de adubação, né? Exceto aqui nesse último, né? Vocês podem perguntar, poxa vida, a gente adubou mais o pasto, adubou mais a lavoura, mas produziu menos. Na verdade, nesse caso, a adubação foi tão boa para a cultura que ela acabou acamando, né? Então a soja acamou e houve perda nesse sentido, né? Mas mostrando aí mais uma vez a importância da adubação, né, ou da intensificação e também da integração como opções para o produtor, né? Não que ele tenha que fazer um ou outro, ele pode fazer até as 2 situações na sua própria propriedade, de acordo com a demanda de solo, né? Aqui, para a gente ver, então a gente falou um pouco sobre solo, sobre animal, agora sobre sistema, né? Então, 3 sistemas básicos de produção de carne, né? Um ILP, um ILPF e um pasto tradicional, né?
não intensificado, né? Então vejam que as emissões de metano são proporcionais à intensificação do pasto, né? Entretanto, né, nós temos também a contribuição da retenção ou da remoção de carbono, que o Pedreira bem comentou, né? É importante a gente inserir esses valores no balanço, né? Porque não há só a emissão, há também a retenção de carbono pelo solo. Então vejam o que acontece. A grande importância dos sistemas com árvores, né? No caso, os sistemas de LPF. A quantidade de carbono que é retido somente nos troncos das árvores, né? É possível, então, nós termos aí, aproveitando esse exemplo dessa publicação, né? Os valores de neutralização seria de 2,7 animais por hectare ano, enquanto que nesse sistema havia 1,7 animal por hectare, ou seja, carbono neutro, né? Mas vejam, e aí é um exemplo no caso do carbono neutro, mas vejam que no ILP nós temos ali um balanço positivo de 1,3 tonelada, né? Entretanto, essa avaliação foi feita com 1 metro de profundidade, né? E ninguém vai ficar fazendo furo de 1 metro de profundidade e nem certificadora vai certificar para isso, né? Sendo que o PCC indica até 30 centímetros. Então, quando a gente traz isso para 30 centímetros, né, a neutralização chega a 2,7 animais por hectare, enquanto esse sistema tinha 3 animais. Então, vejam que aqueles sistemas, mesmo aqueles mais intensificados e muito bem manejados, sem o componente florestal, é muito difícil a gente conseguir a neutralização. A gente consegue sim minimizar os impactos e minimizar a pegada, né? Entretanto, carbono neutro é bastante difícil. Aqui um outro exemplo, daqui um trabalho de longa duração, realizado pelo Dr. Macedo. Ele não mostrou esse dado aqui na apresentação dele do ano passado, né? Mas mostrando então vários sistemas de produção pecuários, né? Em relação ao carbono do solo. A barra preta diz respeito ao carbono do solo do Cerradão, né, da região avaliada, e vejam os sistemas em que houve maior aporte de carbono em relação à vegetação natural. A pastagem adubada e os sistemas de integração, 2 tipos aí de integração lavoura-pecuária. Então, fazendo-se as contas, né, esses 3 sistemas aí, então, é possível a gente conseguir níveis de mitigação, né? A gente não consegue, como eu disse, a neutralização, mas a gente mitiga boa parte das emissões dos animais, né? Eu lembro no caso da Fazenda Água Viva, quando nós apresentamos apresentamos no 10º dia de campo, né? Houve uma mitigação de 60% em solo arenoso, né? E na Fazenda Roncador, com solos melhores, valores maiores do que isso, né? Então, mostrando que nós temos sim, e já fazemos, aí na Liga já se faz, né? Uma pecuária com uma baixa emissão de carbono em relação à média brasileira, né? Essa nossa plataforma, né, de tanto da carne carbono neutro como de carne baixo carbono, né, como vocês estão fazendo aí na Liga, né, elas estão alinhadas, muito alinhadas às demandas internacionais, no caso da agenda ESG, né, assim como a ODS número 13, que é no combate às mudanças climáticas, né? A agenda 4 por 1000, que eu já comentei, que é de aumento de carbono no solo, diretamente relacionado ao plano ABC, a necessidade do CAR, né? E de boas práticas agropecuárias. As políticas estaduais, a gente já comentou sobre as duas aqui do Mato Grosso, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul, que são os estados que estão aí mais à frente, né, no Brasil com relação a essa temática. E agora, então, mostrar um pouco mais de detalhes sobre o protocolo. O Dr. Macedo comentou um pouco sobre isso no dia de campo passado, no 11º, né? Eu vou refinar um pouquinho mais aqui para vocês, né? Mas relembrar mais uma vez que que as diretrizes estão disponíveis desde 2020 no site da Embrapa, né? O download gratuito, né? E ali, então, vocês podem vislumbrar as diretrizes. Com relação ao protocolo, que é um pouquinho diferente das diretrizes, né? Algo mais específico, né? Então, os indicadores dizem respeito aos sistemas de produção, que, como eu já comentei, pode ser a partir de recuperação de pastagens degradadas, intensificação de pastagens ou de integração lavoura-pecuária, né? Os módulos desse protocolo, o primeiro módulo diz respeito às boas práticas, o segundo ao solo, o terceiro à pastagem e o quarto ao animal, né? É um protocolo de melhoria contínua,
né, e com indicadores de fácil aplicação pelo produtor, né, e isso é muito importante, e de fácil verificação pela certificadora. O módulo BPA tem 15 critérios, né, aqui uma rápida passagem sobre eles, né, com relação à parte documental, né, da propriedade, né, envolvendo a parte ambiental, social e de gestão, né, então aí tem tudo a ver com a agenda ESG, né, a necessidade do CAR e as boas práticas, né, como eu disse, elas estão embutidas aí nesses demais critérios. Com relação ao solo, são 11 critérios e as práticas de manejo envolvendo, obviamente, o manejo conservacionista, né? Sistema plantio direto, no caso do envolvimento com sistemas de integração, zero fogo e zero desmatamento para a área do CBC, né? Aqui a gente está considerando a área consolidada para a produção, tá? A gente não está considerando a área da fazenda, ok? Então é apenas a área de produção, zero fogo e zero desmatamento. As amostragens, considerando até 40 centímetros do solo, nós conseguimos assim atender ao IPCC, que é até 30 centímetros, e não causar nenhum problema com relação ao produtor, que já está acostumado a fazer as amostragens de 0 a 20 e 20 a 40, sem problema nenhum. Nós atendemos e até superamos o que é determinado, né? E as tabelas de estoque e teores, isso daqui o Macedo já mostrou para vocês no dia de campo anterior, né? É algo que é um avanço muito grande para a pecuária brasileira e mundial, né? A gente vê essa tabela aqui, né? Tanto de estoque quanto de teores, e que são a base, né? Que indicam os limites que são a base do protocolo. O protocolo da parte de pastagem, o manejo adequado com relação à escolha e alguns índices específicos sobre altura e cobertura da pastagem, as amostragens por estação, né? E para isso nós temos o aplicativo Pasto Certo da Embrapa. Obviamente ele só traz as cultivares lançadas pela Embrapa, né? Entretanto é possível a utilização de cultivares de outras empresas sem problema nenhum, é só seguir, né, as recomendações, né, da empresa detentora. O Pasto Certo é disponível para celular, de muito fácil uso, né? E a gente tem também a publicação que está na sua versão 3.0, né? Saiu no mês passado, né? Então que indica aí todos os passos para um bom manejo da pastagem. Nós temos também os documentos técnicos, tanto para pastagem tropical, o comunicado técnico 135 à esquerda, como da direita para pastagens temperadas específicas para o sul do Brasil. E a parte animal, 10 critérios, o principal é de rastreabilidade, as práticas de manejo envolvendo a fase de recria e terminação, e com indicações para suplementação, semi-confinamento ou confinamento. Os índices técnicos, então, dizem respeito à faixa, né, de idade do animal de 10 a 30 meses, né? Tem que ficar nesse intervalo, né? E com uma produção de boi a pasto, ou seja, com uma produção de mais de 50% do ganho de peso dos animais a pasto. Com relação às emissões, essa equação está disponível nas diretrizes da CCN, né? Ou seja, isso daí já vem desde o CCN, como calcular a emissão de metano por animal, né? E a validação desse protocolo, então, se deu a partir de 2018, né? Lembrando que nós fizemos as avaliações nas fazendas Água Viva e Roncador, né? Foram avaliações pontuais, né? Não foram avaliações durante todo o período, que é o caso dessa que eu vou mostrar para vocês, e até que o Pedreiro até já indicou uns dados de produção já. Então aqui a foto dos colegas que coordenam as avaliações lá na Bahia, uma propriedade na Bahia de solo arenoso, né, o solo quartzarênico, né, uma área bastante delicada, né, e aqui os índices de produção, né, comparados, né, ao protocolo CBC. Então vejam a comparação do protocolo CBC contra o protocolo da fazenda, né? Lembrando que no protocolo CBC, na verdade, foi uma intensificação de pastagem, foi feita a partir de adubação nitrogenada e suplementação estratégica, né? Enquanto que a fazenda fazia apenas a suplementação, né? Ou seja, a diferença aí, além do manejo, foi a adubação, tá? E vejam os índices, né, tanto para a altura quanto para a cobertura do solo, né, da forragem, e a disponibilidade de forragem,
todos os índices, né, monitorados regularmente durante o período de 2019 a 2020, né, todos esses índices, né, foram superiores ao mínimo exigido pelo protocolo, enquanto que os índices da fazenda não chegaram a isso, né? Como consequência, né, aí vamos ver só a parte de verde aí que fica mais fácil, né, a observação. A taxa de lotação, o Pedreira já comentou com vocês, né, então nós conseguimos nessa área de solo arenoso uma produtividade 125% maior em relação ao manejo da fazenda, que não era um manejo ruim, né? Imagina uma taxa de lotação de 1,9 animal por hectare, né? Então, vejam que é bem acima da média brasileira. Nós conseguimos com o manejo CBC 125%. Né? Os animais entraram no confinamento com 20 dias de antecedência, ou seja, houve um ganho aí de 20 dias no confinamento, né, a menos, né? Ou seja, menos gasto e menos consumo de alimentos, né? E a intensidade de emissão foi praticamente a mesma. Isso porque a gente fez no mesmo ciclo, né? Obviamente, se a gente tivesse aí mais ciclos, e no caso nós estamos indo para o terceiro ciclo, aí sim a gente vai conseguir perceber maior diferença, né, entre a intensidade de emissão, lembrando que essa intensidade é só relacionada ao metano, tá? Aqui não está envolvendo as outras emissões do sistema, tá? Esse trabalho ainda não foi publicado porque nós não estamos com todos os dados ainda. E um outro ponto que é um dos principais, o carbono no solo, na camada de 0 a 40, nós conseguimos então, com o manejo CBC, num solo, como eu disse, arenoso, um neossolo quartzarênico, nós conseguimos em apenas um ano, né, 7,8% de aumento no carbono do solo, na camada de 0 a 40. Né? Então, mostrando que realmente é essa a pecuária do futuro, né? Uma pecuária com maior produtividade e com menor impacto ambiental, dentre os impactos, né? A menor emissão de carbono e contribuindo, além disso, com a fixação de carbono no solo. Então, terminando, aqui eu vou para as indicações da pecuária de baixo carbono e aqui eu espero poder suscitar de vocês a reflexão sobre isso, né? Então, todo esse apanhado de informações que eu apresentei, eu imagino que vocês, pelo nível de engajamento, tenham uma receptividade muito maior do que se eu apresentasse isso para um fórum normal, né? E as indicações, então, são coisas simples, né? Que certamente boa parte de vocês faz, né? Se não todas, boa parte disso que a gente vai comentar aqui. Por isso que as linhas são simples, né? Então, a redução de idade de abate ou redução de ciclo, né? Como o Malafaia comentou, que é a tendência, né? É a tendência lógica, né? E não só do ponto de vista do carbono, como eu disse, o carbono é um indicador, né? Mas ele é um indicador bastante robusto, porque ele traz consigo outras coisas, né? Outros indicadores. Então, a redução da idade de abate, e como fazer essa redução? Então, são várias as opções, né? E aqui eu chamo a atenção para a primeira, né? A gente começa como? Com o bezerro, né? E eu não falei nada de bezerro aqui para vocês, né? Por quê? Porque é uma seara que a gente poderia ficar falando aqui mais um dia de campo inteiro só sobre cria, né? Por quê? Porque a cria todos vocês sabem, né? A cria é uma fase que é relegada a condições de manejo e gestão inferiores em relação, por exemplo, à fase de recria e terminação, né? Então, nós precisamos também ter muita atenção para a cria, né? Para quem faz só recria e engorda, na compra de bezerros de melhor qualidade, né? E para quem faz a cria, né? É uma seleção bastante forte, né, sobre animais de baixo desempenho, né? No caso aí de vacas que falham, né? Do rebanho como um todo necessário para a produção do bezerro, né? Então a gente realmente vai ter que ter um cuidado especial para a fase de cria também, né? Que é a fase inicial e muito importante desse sistema. O que a gente comentou mais, né, que é com relação à parte da produção, da recria e da terminação, a melhoria da qualidade de dieta, veio com tudo agora, com esse novo acordo do metano, né, porque é a melhoria da qualidade da dieta que vai fazer com que um animal emita menos metano, né? Quanto melhor a qualidade da dieta, menor a emissão
de metano por quilo de material ingerido, né? E quanto mais o animal ingerir, mais ele produz, né? Então a gente precisa de estratégias que, no caso, aí entra a parte de uso de leguminosas, que eu pouco comentei na minha apresentação, né? É algo, comentei, mas muito restritamente no início, né? É algo que nós precisamos olhar ou refletir sobre isso. A gente sabe da dificuldade de manejo de sistemas de pasto consorciado, mas isso é uma maneira talvez mais fácil de se atingir uma menor emissão de metano, né? O mais prático talvez sejam os aditivos, né? E aí nós também temos que estudar mais, né? Nós temos poucos aditivos para redução de metano disponíveis, né? Temos alguns, mas ainda são poucos, né? E a suplementação, né? A suplementação estratégica também, que permite uma melhoria na qualidade de dieta e diminuição da emissão. Semi-confinamento e confinamento são estratégias mais intensificadas, né? E que não vão ser realizadas em larga escala, apesar de que o confinamento agora entrou como uma das tecnologias do Plano ABC+, então nós teremos estímulos para confinamento, né? Mas talvez isso seja em condições um pouco mais restritas, mas não menos importantes para sistemas que têm condições tecnológicas, financeiras e de gestão para tal. Com relação à melhoria ou à remoção de carbono da atmosfera, né? Daí aquilo que eu comentei no início, é mais ou menos, né? Então a gente retira carbono da atmosfera, então os balanços são todos, quando eles são favoráveis, eles são negativos, porque a gente está tirando o carbono da atmosfera e colocando no solo, né? Agora, para o solo está entrando, né? Então a gente quer carbono no solo, puxar o carbono da atmosfera, colocar no solo. E isso a gente consegue através de boas práticas de manejo da pastagem. E a gente não pode esquecer de que a pastagem sem adubação tem um limite de incorporação de carbono no solo, né? Então, se nós queremos um sistema mais produtivo, né, é imperioso utilizar adubação. Eu não estou falando aqui para vocês de usar adubação na fazenda inteira, né? Não é essa a questão, né? A reflexão é em qual área da nossa fazenda a gente vai utilizar adubação. É na melhor, com certeza, né? Mas vai ser o quê? 5% da fazenda, 10% da fazenda? A gente pode fazer gradual, né? Num esquema de divisão da propriedade em partes, e a cada ano vai intensificando uma parte, assim como se faz com a integração, né? Só que voltada para a parte da intensificação. Assim o produtor também pega o traquejo para o negócio, né? Porque não é sair do 0 para o 100 num ano, não é isso, né? Então é um degrau, é um ciclo de aprendizado necessário, né? Isso é muito comum de se ver na parte da integração da lavoura com a pecuária, onde entra um componente, no caso lavoura, é um componente diferente do métier do pecuarista, né? Mas para a adubação isso também é válido, né? O padrão também é válido. Então, são estratégias que nós vamos ter que dispor e fazer em maior intensidade do que nós estamos fazendo atualmente, né? Bioinsumos são outros importantes ferramentas. O Guilherme Malafaia comentou bem sobre o bio, né? O bio está entrando aí, né, no parte de bioinsumos, que vão possibilitar uma melhor produtividade do pasto e uma maior sustentabilidade desse pasto ao longo do tempo, né? E com menor impacto ambiental, né? E isso muito também associado às leguminosas forrageiras. Aqui eu volto a falar, a leguminosa forrageira, ela tem dois fortes papéis num sistema pecuário, né? O primeiro deles é a incorporação de carbono no solo, porque ela é uma bombinha de fixação de nitrogênio, né? Então, entra nitrogênio naturalmente na pastagem, né? E isso é bom para o capim que está associado, né? E com isso, né, há uma maior proporção ou uma maior entrada de carbono em função do maior crescimento do pasto, né? Então esse é o principal fator da leguminosa, né? A incorporação de carbono no solo, o aumento do carbono no solo. O secundário é que ela, ao ser consumida, ela melhora a dieta do animal e diminui o metano, né? Então ela tem dois papéis muito importantes, e volto a frisar, talvez essa seja uma tecnologia que a gente tenha que se debruçar mais fortemente, né? No caso de pastagens tropicais. E o uso de árvores aí seria um patamar
acima, né, no caso, né, de sistemas que tenham interesse de neutralização, né? A gente sabe que é difícil o uso de árvores, a gente, claro, a gente não vai ter o Brasil inteiro com um sistema de LPF ou silvopastoril, é claro que não, né? Mas alguns sistemas verão mercado, né, para isso, né? A gente já tem essa CN aí no mercado, né? E possibilidades de neutralização, aí sim de neutralização das suas emissões. Por último, fechando então a minha apresentação aqui para vocês, volto a frisar a importância da gestão, né? E a gestão aí, qualquer que seja o tipo de tecnologia escolhida, né, pelo produtor, desde a mais simples, que é a recuperação de pastagem, como seguindo aí os níveis de intensificação, a intensificação via adubação o uso de leguminosas, né? A integração, né? Lavoura-pecuária e, por último, a integração lavoura-pecuária-floresta, né? Qualquer um desses níveis aí de intensificação, né, vão demandar, então, realmente uma gestão mais acurada do produtor, né? Uma participação maior de técnicos e de assistência técnica para auxílio, né, desses produtores, e vocês da Liga certamente têm um staff aí bastante forte aí para poder auxiliá-los, né, nessa caminhada de uma pecuária de baixa emissão de carbono. Então, aqui as dicas, né, para vocês levarem com vocês aí todo esse momento aqui que eu estou falando, né, de toda essa palestra, guardar com vocês que o foco é a qualidade do sistema de produção, o foco atual, né? O Guilherme comentou aí a qualidade de carne, o que tem que ter a carne de qualidade. Isso daí, ó, quem não tiver nem se apresenta, né? Então o foco qual é? É a qualidade do sistema, né? E aí a gente vê a agenda ESG ou ASG, né? Da parte ambiental, social e de governança ou gestão, né? Então é a qualidade desse sistema de produção que está em xeque hoje, né? O carbono, como eu já disse, ele é o principal indicador, porque ele traz consigo outros indicadores, né? O da água e da biodiversidade, por exemplo, né? E o produto é a consequência disso, né? Então é essa que é a nova lógica do momento do ESG, né? Então não é o produto em si, o produto tem que ser bom, não tem jeito, o produto tem que ser bom, se não for já era, né? Agora o sistema que eu produzo também tem que ser de qualidade, né? Então, finalizando aí, vocês podem ter a marca de vocês, né? Carne Sustentável do Araguaia, nem sei o nome aí, talvez seja até uma dica aí para vocês, né? O pedreiro já deve estar pensando nisso, né? Então, vocês com certeza estão à frente para ter algo diferenciado no mercado de carnes. E antes de finalizar, convidá-los então para o seminário de sustentabilidade da pecuária de corte em sistemas de baixo carbono, né? Esse seminário vai ocorrer no dia 16, logo após o feriado, vai ser numa terça-feira, né? Vai ser durante todo o dia. É um seminário bastante pesado, onde vai ser discutida a pecuária de baixo carbono, né? Então, aí em todos os seus elementos, né? A parte das emissões do animal, de metano, né? A parte da retenção de remoção pelo solo, e depois vamos falar, isso aí está no painel, o painel 1 e o painel 2, pode ser que até que a ministra faça abertura, né? Então vejam só, o negócio vai ser grande, né? Nas duas palestras painéis finais, então, vai ter a presença do Macedo de novo. No último painel a gente vai falar sobre o protocolo de novo. Então, vocês nem precisam me ouvir, porque eu vou falar bem menos do que eu falei aqui para vocês, mas os outros dados são interessantes, que são os dados da Fazenda Trijunção, né? Esses dados de produtividade que eu acabei de mostrar vão ser bem detalhados, inclusive com os dados de qualidade da carne, né? Que vão também ser apresentados. Então eu convido vocês, né? Aí embaixo tem o link, né? Na terça-feira que vem, de estarmos juntos novamente, ok? Então eu fico à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e fico à disposição para as perguntas. Obrigado. Giolo, a pergunta é a seguinte: você chama a atenção do carbono florestal, do carbono no fuste da árvore, do carbono que foi removido, que está lá na árvore, que foi removido enquanto essa árvore crescia. É possível falar em carbono neutro só
com a remoção das pastagens intensificadas, ou eu tenho que incluir a floresta para poder computar o carbono neutro? Aí, se eu não conseguir carbono neutro só com as pastagens, eu teria que usar a floresta, e eu então teria baixo carbono com o carbono removido pelas pastagens, sem considerar a floresta. Então essa é a pergunta: é possível neutralizar as minhas emissões apenas com o carbono removido pelas pastagens? E a pergunta é a seguinte, né? Essa questão da discussão do carbono no solo aí, eu gostaria de entender como é que está a evolução da aceitação, né? Aí dos pesquisadores aí, cientistas internacionais, com relação a esse carbono no solo nas regiões tropicais. Primeiro, com relação ao questionamento do Pedreira, se o pasto bem manejado, somente uma pastagem convencional, né, que não tem árvore no pasto, né, se seria possível a neutralização das emissões. Então, assim, eu tentei mostrar por 2 slides, pelo menos, acho que 2 ou 3, que a capacidade que o solo tem de reter carbono é limitada, né? Eu dei até um exemplo aqui do Mato Grosso do Sul, de um solo digamos, um latossolo vermelho, né? Um solo bem razoável, com as taxas que chegaram a 900 quilos de carbono por hectare ano, né? É uma taxa bastante elevada. A média do Brasil, e aí eu já respondo um pouco para o Eduardo, né? Agradeço também a pergunta sobre, né, o que o mundo acha do nosso carbono, né? Então, assim, os valores de retenção, de remoção do carbono via pastagem bem manejada, né? Então, a gente vê valores aí de 1 tonelada, 500 quilos, né, por hectare de carbono, né? A gente vê valores dessa monta, né? Em algumas situações, como por exemplo, quando a gente tem pastagens degradadas, o nível de carbono é tão baixo que quando a gente faz uma boa recuperação, os níveis de carbono incorporados são bastante altos, né? Só que eles são altos por um período curto, né? Sei lá, 2, 3 anos, né? Depois há uma tendência de diminuição desses acréscimos, né? São os acréscimos decrescentes que a gente chama. De modo que o entendimento que se tem do ponto de vista de carbono no solo, né, internacional, é que esses estudos devem indicar algo em torno de um período aí de 20 anos para a gente saber o comportamento do carbono nesse solo, né? Então, nesse período de 20 anos, essas taxas não são tão grandes, né? Como eu disse, a gente encontra valores aí, talvez um valor para a gente ter em mente seria de 500 a 800 quilos de carbono por hectare ano, incorporados em sistemas bem manejados, tá? Então, vejam, isso não é suficiente, né, para mitigar as emissões de metano e de dejetos dos animais, né, que também emitem gases de efeito estufa. De modo que é essa ideia que a gente está tentando mostrar com as marcas, né? Então, a gente consegue, sim, fazer um sistema muito bem manejado, altamente produtivo e com menor pegada de carbono, né? Entretanto, a gente não consegue neutralizar o carbono só com o carbono do solo, as emissões de carbono só com o carbono do solo. E daí a grande importância da inclusão do componente florestal. O Brasil é um país que tem muitas áreas de sistema silvopastorizo e agro-silvopastorizo, ou seja, já desenvolve isso há muito tempo, é um dos líderes nesse tipo de sistema, né? E quando a gente computa, então, o carbono fixado nas árvores, aí sim a gente consegue neutralizar essas emissões dos animais. Muitas vezes, dependendo do arranjo, a gente tem sobras que pode até compensar outras emissões, tá? Mas, outra coisa, os sistemas mais intensivos, eles permitem uma maior taxa de lotação, ou seja, você tem mais animal ali, por mais que eles estejam emitindo menos individualmente, você tem, por exemplo, 4, 5 animais numa área, enquanto na outra você tem 1,
né? Então, as emissões são muito grandes nos sistemas mais intensificados e o solo não é capaz de neutralizar, né, essas emissões, tá? Então, para neutralização ou compensação integral, né, no caso, daí a importância do componente florestal. Muito bem, gente. Antes de nós ouvirmos então a despedida do Giolo, eu queria chamar a atenção para os dois conceitos que eu falei: linha de base e adicionalidade. Quando o Giolo diz eu não consigo neutralizar todas as emissões só com a reforma, a restauração das pastagens, para isto eu vou ter que trazer o componente florestal, ele está dizendo carbono zero. De um lado emite, de outro lado remove. Agora, lembra do conceito de adicionalidade? Lembra do conceito de linha de base? Se eu parto na minha linha de base de uma emissão de 100 e eu, ao longo dos anos, reduzo essa emissão, esse balanço líquido de emissões para 80, eu tenho um ganho de 20. Este ganho é crédito de redução de emissões. Então, eu não neutralizei, não zerei, mas com o conjunto de práticas, redução da idade de abate, melhoria de pastagens, todas as que vocês viram a manhã toda, eu consigo reduzir em relação à linha de base uma determinada quantidade de balanço líquido de emissões. Esta quantidade é passível de eu monetizar, de eu transformar em crédito, desde que seja validado, certificado, essa coisa toda. É importante pegar esse conceito, porque às vezes o cara fala, bom, mas se eu não consigo neutralizar as emissões da fazenda, então por que eu vou fazer isso tudo? Porque você vai conseguir demonstrar que você reduziu as suas emissões e vai ganhar com isso. É isto que nós estamos buscando desenvolver na Liga, com esse conhecimento, com essa experiência e agora com esse novo projeto de elaboração dos balanços líquidos de emissão. Giolo, se eu não estou correto, por favor, me corrija. E eu gostaria de deixar com você a palavra final, reiterando o meu mais sincero e expressivo agradecimento pelo teu empenho, pela tua dedicação, o teu companheirismo ao longo de todo esse tempo de parceria com a Liga do Araguaia. E você tem as palavras aí para dar a sua despedida. Então, você tá corretíssimo, né? Então, realmente, você bem explicou sobre a emissão evitada, né? Que é isso que você comentou. Então, a partir de uma linha de base, você melhora aquela condição, né, de base. E essa melhora, né, que diz respeito à redução das emissões. Então, realmente, isso é quantificado e tem um valor, né? Então, realmente, é exatamente isso, é nessa linha, né, que as pastagens sem o componente florestal caminham, né? Com o componente florestal a gente tem, além dessa possibilidade de neutralização, a gente ainda tem o maior potencial de receber por serviços ambientais, né? Quando a gente coloca a árvore no sistema, a gente tem uma outra série de benefícios, né? Então, é um a mais aí para colocar sobre essa questão, mas você tem toda a razão. Ou seja, a importância, eu quis chamar atenção na apresentação, a gente fala carbono, só carbono para cá, carbono para lá, né? O que adianta isso, né? É que os sistemas mais eficientes e que lucram mais retêm mais carbono, né? Então, a conta é simples, né? Então, é claro, né, que o ambiental é importantíssimo, né? Mas se o bolso, né, aquele velho ditado, né? Se o bolso está vermelho, é difícil do negócio na propriedade ficar verde, né? Então, é o contrário, né? Nesse caso, os sistemas muito produtivos e eficientes, né? Eles incorporam mais carbono e são mais verde, né? Como a demanda internacional, né? O Brasil tem um potencial muito grande de produção do boi a pasto, né?
que é o tal do grass-fed beef, que americano e europeu fica doido, né? Porque eles não têm condição de fazer isso, né? Ou tem muito limitado, né? O nosso sistema é basicamente esse. Então, qualquer alteração que a gente faça, né, de pequena monta, a gente consegue ter, então, um avanço muito grande. No caso, eu estou falando do quesito das remoções e de mitigações, né? Então, isso é um ponto bastante favorável para a gente. Outro ponto que eu queria chamar a atenção antes de me despedir de vocês com relação à área produtiva, né? Então, nós estamos trabalhando numa perspectiva de área consolidada de produção, né? A gente não está, no contexto da CCN e da CBC, a gente não está levando em consideração, né, toda a legislação brasileira, né? Isso daí na verdade, a gente não pode contar sobre ela, porque ela é uma exigência legal, né? Entretanto, a gente pode contar para eles, para os outros, né, para os compradores, que a nossa legislação tem todos esses requisitos de preservação ambiental que outras legislações de outros países não têm, né? Então, a gente conta dessa forma, a gente conta a história, né? E por que a CCN não leva em conta essa vegetação? Para não ter, em hipótese alguma, problema de ser relacionado com dupla contagem ou algo parecido. Então, o foco é a área de produção, e por isso que essa área não pode ser desmatada, né? Então, isso daí, se ocorrer, né, os produtos quaisquer não serão aceitos no mercado internacional, né? A gente não está falando que a propriedade não possa ter o direito o produtor de se utilizar de áreas dentro da lei. A gente não está falando isso. A gente está falando que é uma área consolidada e é nessa área que a gente vai trabalhar com as tecnologias que nós temos, que são bastante avançadas, mitigando, seja por meio de emissão evitada ou por remoção que permita a neutralização. Veja, ninguém consegue fazer isso na mesma área produtiva, né? Não consegue, porque eles não têm a capacidade. Só o trópico consegue fazer isso, e nós somos os mais adiantados no trópico. Então, a gente consegue fazer isso, sim, de uma maneira bastante interessante. A gente precisa vender essa história melhor, né? E daí, é claro que a Liga tem uma grande vantagem de toda a articulação que tem, de todos os projetos que desenvolveu e vai desenvolver ainda, né? Então, vejam que, assim, tentando mostrar que, apesar de todas as limitações que a gente tem, né, que o Brasil como país enfrenta, nós temos, sim, tecnologias passíveis de serem adotadas em maior escala, em larga escala, para atendermos, então, essa demanda. Então, com isso, eu finalizo aqui as minhas palavras, né? Eu fico à disposição, né? Deixei meu e-mail aí com vocês, vou deixar a apresentação também, né, à disposição, e fico, né, o que precisarem, parceiro a parceiro, né, o que vocês precisarem, eu estarei à disposição. Então, agradeço mais uma vez, Pedreira, em seu nome eu cumprimento mais uma vez a organização, agradeço, e os patrocinadores, e a todos os membros da Liga que estão aqui nesse momento. Obrigado. Para a Sumitomo Chemical, a agricultura deve atender às necessidades futuras da produção de alimentos em relação à qualidade e ao rendimento, mas também tem o dever de cuidar da segurança dos alimentos e do meio ambiente. Fundada no Japão há mais de 100 anos, nossa empresa, através da crença de seus funcionários em uma forte filosofia baseada no respeito e nos valores corporativos, sempre incorporou um senso de responsabilidade para com a sociedade e a natureza na criação de suas inovações. Com seus 2 centros de pesquisa, um dedicado a inovações convencionais e outro a inovações biorracionais, Sumitomo Chemical está assumindo uma posição de liderança no desenvolvimento da agricultura do amanhã com base em suas soluções híbridas. Dessa maneira, nossas soluções atendem às expectativas dos agricultores quanto ao desempenho e segurança, enquanto se adaptam às mudanças na estrutura regulatória. Os desenvolvimentos da Sumitomo Chemical são e irão continuar a dar uma contribuição significativa e qualitativa ao desafio de alimentar uma crescente população global, enquanto se prepara para o futuro da agricultura.
Sumitomo Chemical compartilha de um ideal de harmonia, onde a agricultura responsável é colocada no coração de uma sociedade saudável. Escolher a Sumitomo Chemical é uma questão de filosofia.